Restaurando a família. E hoje queria trabalhar com os irmãos o tema restaurando os filhos. Na verdade, eu gostaria de conversar com os irmãos. Talvez você não considere uma pregação hoje, mas é uma pregação, talvez de uma maneira diferente. E o Salmo 127, versículo 3, ele diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Essa é a tradução mais conhecida. Nós temos a outra que eu gosto muito, nova tradução na linguagem de hoje: os filhos são um presente dado, ou são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. E na nova tradução internacional, nova versão internacional, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Só isso. Queridos, hoje nós estamos vivendo um novo tempo no nosso mundo. Eu tenho um casal de amigos missionários. Eles são missionários fora do nosso país e eles claramente fizeram a opção de não ter filhos. Fizeram a opção de não ter filhos. Por causa desse deslocamento de países e daquilo que eles vão enfrentar nesses países. É uma opção deles. Eles são nascidos de novo, eles são convertidos, eles são filhos de Deus, conhecem a palavra, mas é uma opção deles. Assim como nós temos casais hoje que estão optando por não ter filhos, porque filho dá trabalho, e filho é caro. Filho é caro. Filho já foi barato na minha época, eu nasci em 1970. Minha mãe e meu pai eram pessoas pobres. Alguns conhecem aqui os meus pais, lá de Capão Bonito. E eles criaram 10 filhos. E eu nunca passei fome. Difícil aqui da nossa logística que não enxerga quem está lá em cima. Nunca passei fome. Mas o tamanho do bife na minha casa lá era pequeno. Não era o bife que eu como hoje, não. A Bíblia, no seu início, ela diz que Deus nos criou macho e fêmea, e Deus deu uma ordem para nós: sede fecundos, reproduzam, façam muitos filhos, encham a terra. As opções modernas, desculpem se você talvez entre nessa estatística daqueles que não querem ter filhos, ela fere um mandamento de Deus. Nunca falei isso para o meu amigo, né? Mas Deus deu uma ordem: tenham muitos filhos. Pelos filhos hoje em darem trabalho e por serem caros, nós estamos tendo no máximo 2 filhos, quando muito 3. Quem tem 3 filhos hoje é exceção. É 1, são 2 ou são 3. Você não vê famílias hoje de 4 filhos para mais. Não é verdade? São opções modernas. Quando nós casamos, eu e a Egli, nós resolvemos esperar um tempo para ter filhos. E qual é o tempo ideal para você ter filhos depois do casamento? Não existe tempo ideal. É o tempo em que os dois acham que está faltando alguma coisa, que a casa ficou grande, que passou aquela primeira fase da paixão, e você olha para o rosto do outro e diz: e agora? Agora é a hora de ter filho. Às vezes o time do casal está fora.
Um quer muito ter filho e o outro não quer ter. Aí dá choque, aí dá uma certa confusão. Mas no nosso caso, graças a Deus, houve um acordo. Então ali no final do 2º ano, indo para o 3º ano de casamento, nós decidimos ter filhos. Depois de 2 anos e meio, 3 anos, nós decidimos ter filhos. Mas nós tivemos problemas, tanto a Egli quanto eu tínhamos problemas. Ela já sabia que tinha, e ela tentou inúmeros tratamentos, e todos eles falharam. Por muito tempo indo no mesmo médico, até um dia que ela resolveu trocar de médico. E esse outro médico fez milhões de exames que o outro não havia feito. Inclusive uma cirurgia que ela precisava ter feito, que o outro não recomendou na época. E aí o médico disse: olha, tudo que eu tinha que fazer, ou de fazer, eu já fiz. Agora vocês têm a opção de fertilização. Eu falei assim para a Egli, eu era seminarista e ela era bancária. Eu falei: fertilização não, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Também não tinha condição, e talvez mais para frente eu mudasse de ideia e tentasse uma fertilização. Pode ser que sim, mas o plano imediato seria nós adotarmos uma criança. E fomos tentando, as mulheres da igreja ficavam grávidas. A gente se alegrava, mas a gente se entristecia também, não pelas irmãs que ficaram grávidas, mas porque nós não conseguíamos. Até que um dia, me lembro como se fosse hoje, a Egli não estava bem, aqueles sintomas de grávida, e nós fomos num pronto-socorro da Unimed, e uma médica super sensível, sabe aquelas médicas super sensíveis? Olhando para baixo, assinou um papel e disse: parabéns, você está grávida. Como assim, estou grávida? Ela saiu da consulta quase imóvel, com lágrimas escorrendo nos olhos, deu o papel e começou a chorar. Deu o papel para mim. Eu abri, estava o resultado lá do exame. Primeira pessoa que eu liguei lá do hospital foi o seu Arlindo, nosso querido irmão aqui. Não está aqui hoje? Não. Depois eu liguei para minha sogra, liguei para minha mãe, né, e assim foi. E aí, queridos, vocês conhecem essa garotinha que hoje tem 13 anos. Primeira vez que eu fui lá para o Rio Grande do Sul para conhecer a igreja, ela tinha 2 meses. E quando definitivamente elas foram para lá, porque eu fui na frente, ela tinha 10 meses. Fernanda, bênção de Deus, milagre de Deus. Quando a Fernanda nasceu, aquela tradicional foto, né, que você coloca a criança ao lado da mãe, todas as mães choram nesse momento, sai até lágrima na foto, você pode reparar. A Egli, no coração dela, ela teve um desejo. Ela pediu para Deus: Senhor, eu gostaria muito de passar por essa experiência novamente. Só que aí nós estávamos tranquilos, né? Porque já tínhamos o sonho de ser pai, de ser mãe, já havíamos realizado. E não fizemos muito esforço para ter a segunda. Mesmo porque o médico disse: ó, se veio um agora, é mais fácil vir o segundo. E depois de 5 anos, veio a Isabelle, a branquinha. Acho que porque ela é um pouco mais frio, né? Ela nasceu em julho, no inverno lá de Passo Fundo, 0 grau, 2 negativo, 1 negativo.
totalmente diferente uma da outra. Uma é quieta, mais organizada, mais séria, né? Se nós tivéssemos somente ela com 13 anos hoje, nós estaremos tranquilos, que ela já sabe se virar, dá para deixar em casa, né? Sem maiores problemas, não é bagunceira, mas é na dela também. Aí veio a segunda, achei que tinha fórmula para educá-la, que a Fernanda, quando levava no mercado, eu doutrinei ela para que naquele dia ela não compraria nada, não ia pedir nada. Mas às vezes eu levava no mercado e falei: filha, hoje você pode escolher um doce. E ela entrou nessa. Eu falei: achei a fórmula mágica. O que você acha que funcionou com a Isabelle? A Isabelle ia passando, ia pegando tudo e jogando no carrinho. Filha, hoje o pai não vai comprar nada, filha, eu já falei lá em casa. Mas é amorosa, amorosa ao extremo, bagunceira, teimosa, mas muito amorosa. Os dedos da mão são diferentes, os nossos filhos são diferentes. Agora, como que Deus faz as coisas? Vocês que não são pais ainda, Deus parece que dá uma injeção na gente quando nós nos tornamos pais. Será que existe essa injeção de pai? Como a gente ama essas crianças. Nós não pensaríamos duas vezes para dar a vida por elas, para entrar na frente de um carro, na frente de um tiro, para se jogar no rio para salvar os nossos filhos. A Bíblia chama esse amor de storge, essa afeição familiar. Parece que liga um botão dentro de nós quando nós nos tornamos pais. Eu me lembro que nas cólicas de 3 meses da Fernanda, eu ficava tranquilamente durante a madrugada segurando ela nesse braço. Ela cabia aqui, põe a cabecinha virada para baixo aqui, e eu ficava para lá e para cá, as perninhas entre os braços, e a Egli lá, que já dava de mamar, já cuidava o dia inteiro, estava dormindo. Eu não sei o que seria uma dor de perder um filho. Eu sei que tem irmãs aqui que já perderam. Deve ser a maior dor deste mundo. Eu estava no hospital poucos meses atrás, quando a minha sobrinha faleceu. A sobrinha que eu ajudei a criar, fui babá dela. Quando o médico saiu da UTI, a gente já estava esperando essa notícia. Mas quando o meu cunhado recebeu a notícia, é difícil assimilar a dor de quem perdeu um filho, porque o filho é bênção. O filho é um presente dado por Deus. O filho é herança do Senhor. Nós trocamos a nossa vida pela vida dos nossos filhos, de tanto amor que Deus coloca em nosso coração pelos filhos. Herança, na tradução Almeida, presente, na nova tradução. Galardão, bênção, recompensa. Quando você tem um filho, Deus está te abençoando, Deus está te recompensando. Eu gosto dessa tradução, que é a linguagem de hoje. Eles são uma verdadeira bênção. Filho é bênção. Por isso, quando a gente vê pais destratando filhos, corrói o nosso coração. Eu fico nervoso. Tenho presenciado às vezes isso. Não vou citar a fonte aqui, não é gente nossa, mas dá vontade de denunciar, dá vontade de gritar e falar assim: viu, quer dar a sua filha para mim? Eu cuido, já tenho 2. Vai ser a caçulinha minha aqui.
É um crime. Disciplina é uma coisa, ignorância é outra. Agora, queridos, o tempo passa e os nossos filhos, eles crescem, não é? Eles crescem e eles mudam, principalmente se fizer universidade pública. Eles crescem, eles descobrem um mundo novo na faculdade, eles acham que a gente não sabe nada, eles acham que nós somos ignorantes, eles são da era da internet, da informação, eles têm muita informação, mas eles têm pouco conhecimento tácito, eles têm pouca experiência, acham que sabe tudo, mas têm pouca experiência. E às vezes, eu não posso falar das minhas ainda, mas às vezes os nossos filhos não saem como nós gostaríamos. Talvez você estivesse mais feliz se o teu filho estivesse ao teu lado aqui hoje, não é? Não é verdade? E por que que todo o nosso esforço, toda a nossa educação não dá certo? A Bíblia explica também. Porque um filho tão amado e tão querido e tão desejado se torna muitas vezes um filho rebelde, um filho teimoso. Porque eles não seguem os nossos conselhos. A Bíblia nos explica. O salmista no Salmo 51:5 ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Essa matriz as minhas filhas têm. Essa matriz desse coração os teus filhos têm. Não sejamos ingênuos. Nós gostamos de chamar os nossos filhos, principalmente quando são pequenos, de anjinhos. Mas a Bíblia diz que a criança se dá a conhecer pelas suas ações. A criança tem maldade sim no coração, não como nós. E ela tem uma capacidade de perdão ou de esquecer as coisas muito mais fácil que a gente, mais que nós. Mas elas têm sim ruindade em seus corações. A matriz é a mesma. A educação pode ser diferente, mas a matriz do coração humano é a mesma. Eu não ensinei as minhas filhas a mentirem, e elas mentem. Tempo atrás a Fernanda, que nós elogiamos porque é toda mais tranquila que a Isa, fez uma coisa terrível, que eu fiquei com muita vergonha, e a Egli também. Não vou nem falar aqui, melhor não falar, porque senão você vai dizer: pastor, é verdade? Não acredito, a sua filha fez isso? Fez. Queridos, com essa matriz de um coração corrompido, contaminado pelo pecado, e com a nossa educação cristã, bíblica, da igreja, de princípios, a criança vai vivendo com isso, com a sua natureza e com os princípios éticos, morais, que nós passamos a ela. Tudo misturado lá dentro do seu coração, da sua mente. Mas existem três forças nesse mundo que lutam contra cada um de nós: o mundo, a carne e o diabo. E os nossos filhos, quando eles vão para a faculdade ou na própria escola, eles querem ser aceitos. Eles acabam fazendo o que a maioria faz, que não tem princípios cristãos.
eles não querem ser rejeitados, e eles acabam querendo fazer as coisas. Eu sei que aqui, acho que talvez ninguém fume cigarro, mas quem nunca tentou fumar um cigarro? Se você nunca tentou, amém, glória a Deus. Eu já tentei e na primeira tragada dei uma tossida, nunca mais, mas porque eu tinha bronquite, era adolescente. Natureza, a gente quer ser igual ao outro, quer ser homem igual ao outro. É o mundo que nos atrai, as fantasias, as modas, os modismos. Na minha época de faculdade, fiz aqui na Dom Aguirre ainda, faculdade de administração, em 89 comecei, tinha um bar na frente ali, acho que tem ainda, um bar famoso, subindo ali a General Osório. Atravessava a rua da faculdade, aquele mundaréu de gente, e vamos descer lá, todo mundo descia junto. É o mundo, a carne, é a nossa natureza humana, e o diabo, aquele que está ao nosso derredor querendo nos devorar, aproveitando as oportunidades. Tudo isso, a ciência, a história, a ideologia, nas faculdades, coisas do mundo, entram na mente do jovem e vão tirando aquela ingenuidade que nós gostaríamos que eles tivessem por mais tempo, muitas vezes. E aí as coisas não saem de acordo com o que nós pensávamos. Quantos filhos indiferentes à fé cristã nós temos hoje, não estão aqui? Quantos filhos desocupados que não têm ânimo, coragem para trabalhar? Quantos filhos irreverentes tratam os pais como se fossem seus parceiros? Não há uma hierarquia, não há uma autoridade, não há um respeito pela figura do pai e da mãe. Quantos filhos sem rumo, sem direção, com 25 anos, às vezes 30 anos, não sabe ainda a profissão, fez uma faculdade, parou. Quantos filhos hoje drogados, perdidos nas drogas. Mas há muitos filhos também estudiosos, e muitos filhos também bem-sucedidos na sua carreira. No entanto, bem-sucedidos, estudiosos, mas sem o principal. E você sabe o que é o principal. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que alegria você terá. É óbvio que isso não vai te machucar, né? Porque as coisas velhas ficaram para trás. Nós não levaremos, creio eu, senão o céu não seria um lugar tão bom de se viver se eu ficasse lembrando daqueles que não foram para lá. Mas que alegria, pensando hoje, né? Lá a gente não vai nem lembrar. Pensando hoje, da Fernanda ou da Isabelle ser bem-sucedida, uma profissional de sucesso, ser muito mais rica do que eu, ter propriedades, enfim, me abençoar a Egli na nossa velhice e não reencontrá-la lá no céu. Você quer uma comparação da vida terrena com a eternidade? Eu vou fazer para você. Você sabe o que é um grão de areia? Coloca um grão de areia, muitos não vão nem conseguir enxergar na palma da sua mão. Agora pensa no deserto do Saara. O deserto do Saara tem quase 1 milhão a mais de quilômetros quadrados que o Brasil. Tem 9,4 milhões de quilômetros quadrados, maior que o Brasil. Você pega um grão de areia, põe na sua mão, e você pega todas as montanhas de areia do deserto do Saara. Um grão de areia é a vida que você tem aqui na terra,
perante a eternidade, que é o deserto do Saara. É incomparável os 70, 80, 90 anos que nós vivemos aqui, frente à eternidade que vem por aí. Que felicidade, pensando hoje, nós teríamos de ver os nossos filhos não indo para a eternidade junto conosco. Restaurar os filhos é restaurar a identidade de Cristo no coração deles. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: buscai o reino de Deus e a sua vivência, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestados, nem anjos, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Se os nossos filhos tiverem Cristo em seus corações, eu posso partir, mas Cristo habitará para sempre no coração deles, e Cristo será a rocha delas, no meu caso. Tudo vai acontecer, tudo vai acabar bem, e eu verei as minhas filhas na eternidade. Não sei se vou conhecer, acho que não. Quando nós falamos de restaurando os nossos filhos, começa por aí. Restaurando a identidade de Cristo. Eu não sei aqui quantos têm filhos pequenos, mas quando eu oro pelas minhas filhas, eu oro por elas e eu oro com elas. E orando por elas e orando com elas, eu falo que elas conheçam Jesus como Senhor e Salvador. E na minha oração com elas eu falo: Senhor, que a Fernanda ame Jesus como eu amo o Senhor. E para a Isabelle eu falo que a Isabelle ame Jesus como eu amo Jesus. E se vocês perguntarem para a Isabelle, que é a mais nova: Isabelle, quem é a pessoa mais importante no mundo? Ela vai falar: Jesus. Talvez ela não entenda muito, mas ela vai repetir o que eu falo para ela. Agora, existe uma realidade da palavra e uma realidade hoje. Pode ser que o seu filho não esteja aqui, mas a realidade da palavra é que o teu filho, que hoje te dá dor de cabeça, ele não deixou de ser herança do Senhor. Ele não deixou de ser um presente do Senhor. Ele não deixou de ser uma verdadeira bênção, porque os filhos são bênção. Mesmo estando fora da igreja, mesmo desrespeitando, mesmo sendo teimosos, rebeldes, a Bíblia os declara bênção do Senhor para nós. Existe duas realidades, ou melhor, existe o ideal, existe o real. Existe o ser e existe o estar. Talvez o seu filho hoje não esteja uma bênção, mas isso não invalida a palavra de Deus de que ele é uma bênção. E aí você vai viver pela realidade ou você vai viver pela palavra? O justo viverá pela fé. Bem-aventurados que não viram e creram. Então quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração nesta noite. Talvez o seu filho não esteja naquele ideal que você imaginou para ele, mas a Bíblia diz que ele é bênção. E a restauração dos nossos filhos parte desse pressuposto, de que eles são bênção. E essa dicotomia entre o ideal e o real, entre o ser e o estar, causa dor em nosso coração. Tenho certeza que existem pais aqui que choram pelos seus filhos.
Mas é tempo de restauração, é tempo de crer naquilo que a palavra de Deus declara. Se a palavra de Deus declara que eu sou mais do que vencedor, quem sou eu para dizer que eu não sou mais do que vencedor? Ah, o seu filho fez um monte de coisa que você não gostou e não está gostando. Isso não faz de você um perdedor. Em Cristo você ainda é mais do que vencedor. E nós precisamos andar por sobre as águas, pela fé. Os filhos são um presente do Senhor, eles são uma verdadeira bênção. O texto que está na capa do nosso informativo: todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. É uma promessa? É uma promessa. É uma promessa. Não trabalharão debalde, não trabalharão em vão. Não vos darei filhos para a calamidade, diz a tradução Almeida. Vocês terão uma descendência abençoada. Quando Pedro está pregando em Jerusalém, aquele grande sermão que converte milhares de pessoas, em Atos 2, e essa é uma das bases teológicas para o batismo infantil. Nós teremos batismos infantis esse mês. Pedro diz: e essa promessa é para vós e os vossos filhos, e para todos aqueles ainda quanto o Senhor o chamar. Particularmente, eu não creio que Deus me deu a Fernanda para a perdição, para a condenação. Particularmente, eu não creio que Deus me chamou, me elegeu, me escolheu para a salvação, e não chamará a Isabelle. Por isso, com meses de idade, eu trouxe as duas, eu e a Egli, para a aliança da minha fé com Cristo. E elas foram batizadas, inseridas na minha fé, porque a promessa era para mim e para as minhas filhas. Então anime-se, levante o seu rosto nesta noite, tenha esperança de que essas promessas hão de se cumprir na vida dos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará ou se lembrará dele. Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família e a tua casa. Deus é a primeira comunidade, queridos, de 3. A fé cristã e a fé judaica que precedeu a fé cristã é uma fé coletiva. Ah, pastor, mas a salvação é individual. A salvação é individual. A Fernanda vai precisar se arrepender e crer, a Isabelle vai precisar se arrepender e crer, mas a fé que Deus trouxe desde o Antigo Testamento é uma fé coletiva. Lembra que Estéfanas foi batizado, ele e toda a sua casa, Lídia e toda a sua casa, carcereiro e toda a sua casa. O plano de Deus não é me salvar, o plano de Deus é salvar a minha família. Eu vou morrer crendo nisso, independente da realidade. Lembram-se da mãe de Santo Agostinho, a Mônica? Não viu, né, a conversão do filho, professor? Não chegou a ver, né? Mas ele se converteu depois. E foi um grande líder da igreja. Então, queridos, a restauração dos nossos filhos passa por confiar nas promessas da palavra de Deus. Amém? E o segundo passo
Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Não somente confiar nas promessas, declarar as promessas, descansar nas promessas, mas interceder pelos nossos filhos. Nós intercedemos porque temos a promessa. A intercessão é fruto das promessas. A nossa oração é a oração da palavra de Deus. Não é uma oração inventada, é uma oração que está de acordo com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, Ele nos ouve. Pais de joelhos, foi falado de manhã, filhos em pé. Não desista de orar, não desista de interceder, não desista de clamar pelos seus filhos. Há uma promessa, eu vou descansar o meu coração na promessa, o resto é com Deus. Toma a atitude da oração, retenha a fé e o resto Deus fará. Amém? Eu sei que você se preocupa com a salvação do seu filho. E isso deve ser a sua primeira preocupação. Eu sei também que você procura dar o melhor estudo para ele. E eu sei que existem muitos pais orgulhosos dos seus filhos, porque se formaram, estão trabalhando, estão avançando na vida, estão progredindo, estão mais ricos ou melhor de vida do que os pais. Mas tudo passa. A maior oração é pela identidade de Cristo dentro do coração dos nossos filhos. Que Deus nos abençoe. Amém.